boa tarde. Vamos resolver mais uma questão de geometria analítica. Questão essa que envolve um ângulo entre dois vetores. Acompanhe comigo a resolução dessa questão. Determine a medida do ângulo interno A do triângulo ABC sendo A. Se liga no detalhe, letra maiúscula. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho um ponto no plano. Então, as coordenadas do A, 1, 1 e 1, do B, 2, 0 e 2, do C, 1, 3 e 3. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um esboço desse triângulo para ter uma noção. A gente não está preocupado em se o A ele é do primeiro quadrante, não está. Até porque esse ponto aqui é no R3, então fica muito mais difícil. Então vamos supor que nosso triângulo é assim, dessa forma aqui, perdão. Então aqui nós temos um ângulo A, o ângulo C e o ângulo B. As suas respectivas coordenadas, do A, 1, 1 e 1, do B, 2, 0 e 2, do C, 1, 3 e 3. O problema pede para a gente determinar o ângulo A, esse ângulo aqui, que eu vou pintar de azul. Eu não sei quem é esse ângulo, mas o que eu vou fazer? Eu sei utilizar a fórmula de ângulo entre vetores. Eu sei utilizar essa fórmula. Então eu vou criar dois vetores e determinar o ângulo entre esses dois vetores. Acompanha comigo. Eu vou criar aqui dois vetores. Eu vou criar o vetor AB e eu vou criar o vetor AC. Aqui está o vetor AB e aqui está o vetor AC. Vamos determinar as componentes desses dois vetores. Vamos lá. As componentes do vetor AB. Lembrando que o vetor AB é um vetor que está indo do A até o B. Então, para determinar as componentes, fazemos B menos A. Então, vai ficar assim, Vamos lá. B menos A, 2 menos 1, a componente x dá 1. 0 menos 1 dá menos 1. E 2 menos 1 também dá 1. Aqui está o nosso vetor AB. Agora nós vamos fazer determinar as componentes do vetor AC, que é C menos A. Vamos lá. Do vetor AC, o x do C é 1, o x do A é 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Aqui está as componentes do vetor AC e também as componentes do vetor AB. Agora eu quero determinar o ângulo entre esses dois vetores, eu vou utilizar aquela fórmula. A fórmula é a seguinte, o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, no caso ali, é o ângulo A, ele é a razão, a divisão entre o produto escalar dos vetores, no caso AB e AC, sobre o produto dos módulos AB e AC. Aqui está a fórmula que nós vamos utilizar nesse problema. Então vamos lá. Vamos fazer separadamente o produto escalar desses dois vetores. Eu gosto de trabalhar separadamente, por quê? Porque a conta não fica muito grande, a gente não se enrola, não se atrapalha. Então, o produto escalar dos vetores AB e AC, eu vou fazer aquela formulazinha, x do AB vezes x do AC, tá vendo? X do AB vezes x do AC, 1 vezes 0, mais y do AB vezes y do AC, menos 1 vezes 2, mais z do AB vezes z do AC, 1 vezes 2. Essa conta dá zero aqui, menos 1 vezes 2, menos 2 mais 2, 0.
Aí é que a gente tem que se ligar num detalhe. Quando dois vetores são ortogonais, o ângulo entre eles, né, é um ângulo de 90 graus. Se eu sobrepor, né, se eu colocar os dois assim alinhados, o ângulo vai ser de 90 graus. E a condição de ortogonalidade entre dois vetores é que o produto escalar desses dois vetores é zero. Se o produto escalar desses dois vetores deu zero, é porque o ângulo A ele mede 90 graus. É a condição de ortogonalidade, ou seja, AB é ortogonal a AC. Ok, minha gente? Então acabamos mais uma questão. Continue os seus estudos. A gente se encontra. Abraço.